Boa noite, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos cantar o Salmo 48. Salmo 48. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Gostou de mim? Pode fazer oração? Vamos orar, meus irmãos. Soberano Senhor, nosso Deus bondoso, todo-poderoso, aquele que nos mantém, que nos guia, que nos fortalece na esperança do Evangelho. Mais uma vez, oramos ao Senhor em nome de Cristo e te agradecemos. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que já vivenciamos neste dia que o Senhor separou para nós, para que pudéssemos aproveitar a comunhão com os irmãos e a alegria, realmente para aprendermos a conviver e realmente glorificar o teu nome, nos fortalecendo cada vez mais nessa comunhão. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que estamos passando juntos. É o Senhor que nos providencia momentos assim. Por isso te louvamos. Oramos neste momento também, ó Deus, não só por tudo que já vivenciamos aqui, mas também pedindo que o Senhor nos abençoe neste momento com essa palestra, abençoe o irmão Givan, para que possamos refletir bem em tua palavra, refletir em nossas vidas e então aprendermos mais de ti, a confiar no Senhor e a encontrar tudo o que precisamos em Cristo. A paz para a nossa vida, a alegria em Jesus Cristo somente. Nos ajuda, Senhor, pois precisamos de ti. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Como já foi dito e mostrado no banner, o tema do retiro é Saudades de Casa, a eternidade no coração do homem. Hoje vamos falar sobre o propósito de nossas vidas.
tá? E o subtema dessa palestra é: não somos frutos de um acaso, existe um propósito em nós. Não somos frutos de um acaso, existe um propósito em nós. Ao contrário do que o mundo prega em sua cosmovisão, nós, filhos de Adão, filhos de Eva, não caímos na terra de paraquedas. Não somos frutos de reações químicas involuntárias, nem de uma metamorfose ambulante, por mais interessante que uma aula de ciência ou uma aula de biologia aparenta ser, ou possa ser. Tá? E o ser ou não ser é sim um questionamento presente em nossos dias, gerado por um vazio aonde não se encontram respostas, pois o mundo, com sua cosmovisão, nos aponta um caminho onde as respostas estão em conquistas pessoais, realizações de sonhos e objetivos que nos levam sempre em busca de um nível maior e depois um outro e um outro, de maneira incansável, onde você fica correndo atrás de uma meta, de um objetivo e nunca consegue chegar a um lugar de conclusão, a um lugar onde realmente você pode dizer: aqui eu estou pleno, aqui eu estou completo, agora eu cheguei exatamente aonde eu queria chegar. Esse mundo nos aponta um caminho onde as respostas estão em conquistas pessoais, sempre nos levando a um nível maior, aonde não conseguimos chegar a lugar nenhum. E esse mundo nos aponta um caminho cada vez mais distante, pois estamos percorrendo um caminho inverso, remando contra a maré, pois o mundo nos aponta um caminho que nos leva a uma direção cada vez mais longe de casa. Vivemos uma vida hoje no mundo aonde tudo que vivemos nos direciona para um local. Porém, dentro do mundo cristão, se você parar para refletir, você vai perceber que esse mundo é contrário a tudo aquilo que a gente acredita, a tudo aquilo que a gente prega, a tudo aquilo que a gente busca viver, a tudo aquilo que a palavra de Deus nos tem revelado. Abram suas Bíblias comigo em Eclesiastes, capítulo 2. A palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 2, a partir do versículo 1, fala: Disse comigo: Vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse: é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura, até ver o que o melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante todos os poucos dias de sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com ele o bosque em que reverdenciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois, ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouro de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia, que fará o homem que seguir ao rei, o mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas.
Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o astuto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, acontece ao astuto, assim como também sucede a mim, porque pois busquei eu mais a sabedoria. Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio quanto do astuto, a memória não durará para sempre, pois passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o astuto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho com que me fadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu haveria de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou astuto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Isto também é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho que me fadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, o seu ganho, como poção, a quem por ele não se esforçou, também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração, e também isto é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria e conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Então você começa a perceber que Salomão ele buscou uma resposta para si mesmo. E a palavra fala aqui que ele deu ao seu coração tudo aquilo que ele poderia dar, para achar uma plenitude e uma saciedade em tudo aquilo que a sua alma desejava. Mas quanto mais ele buscava, o resultado final sempre era vazio. Falta algo mais, falta alguma coisa, eu preciso de algo mais. E parece aqui que ele não sabia o que era, mas ele sabia exatamente o que era. Em O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, Frodo, sobrinho de Bilbo, está se preparando para partir em uma aventura que sua mente, por mais fértil que seja, não chegaria nem perto de tudo que ele viveria. Porém, um conselho lhe foi dado por seu tio. O conselho foi: cuidado, Frodo, é perigoso sair porta fora. Se você pisa na estrada e não sabe controlar os seus pés, não há como saber até onde você poderá ser levado. Frodo tinha o seu tio sob os cuidados de Gandalf, que muitas vezes parecia deixar Frodo sozinho e passar por perigos de propósito. Frodo cumpriu sua jornada, completou sua carreira e guardou a sua fé nos valores do amor e da perseverança e na certeza de que o mal não triunfará, custasse o que custasse. Frodo saiu em uma jornada determinado a cumprir um propósito pelo qual ele acreditava. E dentro do contexto da história do Senhor dos Anéis, Frodo deixou tudo para trás. Todo o conforto, toda a calmaria, toda a mansidão do condado. É interessante que o narrador, quando ele começa a falar um pouco sobre a história do Senhor dos Anéis, ele fala que o povo do condado é tão calmo, é tão pacato, que o condado passa a ser até despercebido pelo restante de toda a Terra-média. Mas de repente Frodo se encontra com um propósito, e ele segue numa jornada em busca de algo que ele achava que sabia o que era, e lá na frente ele se depara ainda com algo maior. Nós, melhores do que Frodo, temos Deus.
nosso Senhor e nosso Pai perfeito, que nos guia por sua palavra, como está escrito em Salmos 119, do versículo 101 ao 105. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho da falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela serve para nós como um farol que guia as nossas vidas, que nos aponta para o caminho de volta para casa. Quando meditamos no livro de Gênesis, já nos primeiros versículos, vemos Deus se movendo para o propósito da criação em uma organização sistemática perfeita. Anjos, universo, céu, terra, fauna, flora e, por fim, o homem. E no último versículo de Gênesis, do capítulo 1, no versículo 31, termina dizendo: viu Deus o quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã do sexto dia, completando assim toda a sua obra criacional para um único propósito, para que Deus fosse glorificado, para que o Criador fosse glorificado, não apenas por toda a criação, mas pelo homem conduzindo tudo aquilo que foi criado. E Deus, ainda assim, sendo soberano, perfeito, poderoso, onipotente, onisciente, vinha conversar com Adão na viração do dia, em um diálogo de pai e filho. Imagine Deus em seus atributos, e um deles sendo a onisciência, aquele que tudo sabe, ciente das coisas que aconteceram, que estão acontecendo e aquelas que ainda irão acontecer. Não é surpresa para Deus, Deus nunca vai ser pego de surpresa. Nós somos pegos de surpresa todos os dias. Planejamos algo, mas nem sempre acontece como planejamos. E Deus o tempo inteiro está dizendo: ia ser assim, porque eu determinei que fosse assim. Ia ser desse jeito, porque eu conduzi que as coisas fossem desse jeito. Imagine Deus então em toda a sua soberania e ainda assim querer vir falar com Adão na viração do dia. Eu estava conversando com o pastor Emi sobre esse diálogo. Que diálogo era esse? Era um diálogo apenas de um contexto teológico? Era um diálogo onde Deus chegava para Adão e dizia: meu filho. Não. Mas era um diálogo pactual, um diálogo de amor. Desde o começo nós vimos Deus se importando com Adão. Não é difícil e nem é absurdo pensar Deus perguntando a Adão: o que fizestes hoje? Provasse aquele fruto ali? Que nome destes àquela outra coisa ali? Já fez um carinho no queixo do leão hoje? Imagine o tipo de relacionamento que Deus queria promover com Adão, que Deus já tinha estabelecido com Adão. Até que o pecado original então bate à porta do coração do homem e encontrou morada, e trouxe como consequência a morte e o pecado, fazendo com que todos os filhos de Adão e filhas de Eva já nascessem com saudades de casa, mesmo sem saber que pertencia a algum lugar fora daquilo. Todos nós nascemos dentro de nós com uma essência chamada saudades. Saudades de um lugar que aqueles que foram alcançados pela graça já sabem que lugar é esse. Mas o mundo lá fora não tem nem noção de que lugar é esse. C.S. Lewis, em um texto, ele fala assim: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê-lo, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente os prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazê-lo, mas somente de despertá-los, de sugerir algo real. Se for assim, tenho de tomar cuidado para um lado jamais desprezar ou ser ingrato em relação a essas bênçãos terrenas, e por outro, jamais confundi-lo com outra coisa da qual elas não passam de um tipo de cópia
eco ou imagem. Deus fala que o mundo é bom. Salomão fala que aquilo que o mundo oferece é vaidade e que no fim fica apenas um vazio enorme no coração. Nem Deus, nem Salomão estão sendo contrários em suas verdades, pois a palavra de Deus é absoluta e tudo é complementar. Mas percebemos então que o problema não está no mundo criado por Deus, mas no homem caído, que ao invés de glorificar a Deus, inverte o propósito da sua criação, buscando em tudo que o mundo oferece para autorrealização como um fim absoluto em si mesmo. O problema então não está nas coisas que o mundo nos oferece, mas sim como absorvemos estas coisas, como administramos estas coisas e como devolvemos para Deus essas coisas. Não é pecado gostar de Beatles, nem torcer pelo Corinthians. Ser gari ou ser astronauta, afinal, o que seria das nossas ruas, dos nossos bairros, das nossas cidades, sem limpeza, sem a coleta de lixo semanal? Há países que multam você por você jogar um papel minúsculo de bala no chão. E como teríamos conhecimento sobre o universo? Como poderíamos contemplar a grandeza de Deus também na criação de planetas, astros, estrelas? E aí eu faço uma pergunta de reflexão a você, aos jovens que ainda estão buscando um caminho. O que você vai ser quando crescer? Há algo de bom em todas estas coisas. Assim como também há algo de bom na arte, na cultura, na música, na literatura, na poesia, na cultura pop, filmes, séries, desenhos. E aí eu me recordo que uma verdade falada que diz grandes poderes trazem grandes responsabilidades, por exemplo, saiu de uma história em quadrinhos, de um dos meus personagens preferidos. Mas esses prazeres momentâneos logo perdem seu efeito. E o vazio lá de Salomão volta batendo com força no nosso coração para nos lembrar que falta algo. E que estas coisas, novamente, não têm seus propósitos em si mesma, e sim de nos apontar para algo maior. E enquanto não despertarmos para essa verdade, sempre estaremos correndo atrás do vento. Sempre estaremos dando mais valor à vaidade do que ao propósito real que importa para as nossas vidas. Todo homem nasce com a necessidade de adorar e de glorificar a Deus, pois esse foi o objetivo pelo qual o homem foi criado. Esse é o seu propósito. Foi para isso que você nasceu. Foi por isso que Deus permitiu com que hoje cada um de nós estivéssemos aqui. Mas Deus, por sua graça, nos libertou do pecado. E o Espírito Santo tem nos justificado e nos santificado, guiado-nos por sua palavra em uma jornada de volta para casa. Voltando um pouquinho aqui, tem uma parte que eu pulei, mas que seria bem interessante colocar, e eu vou ressaltar aqui. O homem nasce com a essência de glorificar e de adorar a Deus, mesmo o homem caído. Mas uma vez que já nascemos mortos em nossos pecados e delitos, uma vez que já nascemos mortos espiritualmente, e os nossos inimigos declarados se aproveitam disso e ainda mais nos apontam para a nossa pecaminosidade, com todos os prazeres que o mundo pode oferecer, deturpando até aquilo que em si mesmo é saudável, transformando-as em moletas guias para o inferno. Como eu falei no começo, não é pecado gostar de Beatles. Não é pecado nos apegarmos à história em quadrinhos, escolher filmes e séries e desenhos para assistir. Temos liberdade em Deus para isso. Mas aqui entra o contexto de que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Quando eu era pequenininho, tinha um corinho da igreja que dizia assim: cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, olhinho no que vê. O Senhor está no céu, está olhando para você. Cuidado, olhinho no que vê. Ah, eu estou assistindo a série. Se chegar aquela cena, eu posso adiantar.
Não, isso aqui não tem problema não, eu posso, de boa. De boa. Claro que não é de boa. Claro que isso vai ser algo apresentado a você no começo parece bom, e como uma isca isso vai te atraindo, e quando você menos esperar você está dentro desse contexto. Mas Deus, por sua graça, nos libertou da prisão do pecado, e o Espírito Santo nos justifica e nos santifica, guiando-nos por sua palavra em uma jornada de volta para casa. Agora, com o nosso propósito revelado, somos filhos de Deus, filhos com o coração de servo, e o propósito que Deus restaurou em nós, nos tornando por meio de Jesus Cristo co-herdeiro de seu reino. Como peregrinos em terra distante, anunciemos este reino através do Evangelho a outros filhos de Deus que ainda não foram alcançados, a fim de compartilharmos essa herança que já recebemos aqui e que se estenderá por toda a eternidade. Glorificar a Deus e adorá-lo em espírito e em verdade é o seu verdadeiro propósito. Como filhos de Deus, e o mundo caído geme por essa manifestação, o ID pode ser anunciado de cima do púlpito e nas tarefas diárias que você julga simples ou até mesmo sem importância. Abrindo um parêntese também e voltando para o Senhor dos Anéis, tem uma passagem, um momento em que Gandalf está discutindo com Galadriel e todo mundo dentro daquele contexto parece ter um objetivo, menos um, Bilbo. E Galadriel pergunta, nas entrelinhas ela está falando, você tem um exército, você é um mago, os elfos estão do seu lado, os homens estão te apoiando, mas por que um hobbit? O que ele tem para oferecer? E Gandalf olha para ela e diz, Saruman acredita que apenas um grande poder pode acabar com o grande mal. Mas não é isso que eu descobri. O que eu descobri são que as pessoas mais simples e as tarefas diárias mais comuns podem transformar a vida de alguém, pode trazer um propósito. Por isso que eu falei que o ID, ele pode começar no púlpito, mas também pode estender na tua casa, na tua rede social, na tua escola, no teu trabalho e no teu dia a dia. Abra a Bíblia comigo em Romanos, capítulo 8, versículo 19 ao 21. Está escrito, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nosso propósito é glorificar e adorar a Deus em espírito e em verdade. E dentro desse propósito está o contexto de você alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos cantar o hino 38. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição.
Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar. Olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado, engrandecido venho, também a minha vida te oferta. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrados para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, porque tu és grande e em tua infinita grandeza o Senhor nos amou. Nos amou de tal maneira que nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Devolveu a cada um de nós o nosso verdadeiro propósito, o objetivo de nossas vidas, que é te adorar e glorificar o Senhor. Desperta-nos, Senhor, desperta-nos para o teu propósito, para o objetivo pelo qual fomos criados. Não permita, Senhor, com que aquilo que o Senhor nos ensina, com que aquilo que colocas em nosso coração seja guardado às 7 chaves quando deve ser anunciado. Usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade. Usa-nos na rua, em casa, na escola, no trabalho, no nosso dia a dia. Que possamos cumprir o ID, Senhor.
que possamos fazer a nossa parte, como teus filhos, como teus servos. Perdoa nossas falhas, nosso pecado, perdoa nossas limitações. Nos conduz, Espírito Santo, pelo teu caminho da verdade, e que em ti possamos olhar e enxergar sempre o farol para o caminho de volta para casa. Somos gratos por tua salvação, somos gratos por teu sacrifício na cruz, somos gratos porque o Senhor nos amou primeiro. Amém.